Garou desperta um novo poder monstruoso, ganha asas, múltiplos braços e enfrenta Saitama com ataques capazes de afundar montanhas e sacudir o planeta. Mesmo assim, nada funciona. Saitama o supera em tudo. Derrotado, Garou aceita a oferta de uma entidade misteriosa, God, e renasce como modo medo cósmico, carregando galáxias no próprio corpo. Agora com poder divino, ele copia até os golpes do Saitama, provoca explosões nucleares e raios gama, espalha terror entre os heróis e finalmente declara: ele se tornou o mal absoluto. Salve galera, beleza? Eu sou o Ez e hoje trago para vocês a parte 36 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 36 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos, então clique em seja membro aqui embaixo e garanta sua vaga ao preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. O mais forte e o mais maligno se enfrentam. Vemos os heróis de rank mais baixo preparando botes a salva-vidas. O ciclista sem licença dizia que agora que as fissuras diminuíram, dá para sair da zona de perigo de barco. Sekinger revela que as coisas podem ter se acalmado por agora, mas pelo que sabemos, monstros podem aparecer de novo a qualquer momento. Devemos, pelo menos, transferir os feridos para o barco o mais rápido possível. O herói Lightning Max dizia, falando sobre o contato com os monstros, aqueles dois gigantes que estavam causando estrago agora há pouco. Parece que eles foram partidos ao meio do nada. O que foi aquilo? Nesse momento, Tareu diz que só pode ter sido o tio. O tio acabou com eles. Ele é um herói incrível que me protegeu. O ciclista sem licença pergunta se esse tio usava uma regata, porém Tareu responde que não. De repente, todos sentem um grande impacto e rapidamente se viram, olhando para o fundo da escuridão. Os heróis dizem que tem algo acontecendo naquela direção, porém não tinham certeza se seria alguém lutando ou um terremoto. Tem tantos fatores, tanto para aliados quanto para inimigos, que não tem como saber ao certo. Nesse momento somos levados aos causadores desses tremores. Saitama e Garou, em sua forma monstro, lutavam em alta velocidade. Garou atacava Saitama com vários golpes e o capa careca se desviava facilmente de todos aqueles ataques. Ele então tenta dar um soco em Garou, porém o caçador de heróis se esquiva. Sendo assim, Saitama deixa uma abertura e Garou avança com um poderoso chute. Ele acerta nosso herói, que é jogado com toda a força para o solo. Saitama cai, causando uma enorme explosão. Garou então utiliza as rochas que estão no ar para se movimentar e ir direto até o careca. Saitama se levantava e batia a poeira de sua roupa, quando de repente olha para frente e Garou já estava atacando mais uma vez. Ele utiliza seu punho e avança sobre Saitama com o mesmo golpe quebrador de telhas que utilizou para partir em duas a centopeia eremita. Garou acerta com todo o seu poder a cabeça redonda do careca. O impacto é tão grande que todo o campo ao redor é completamente destruído. Várias explosões e raios são formados por aquele golpe poderoso na cabeça de Saitama. Garou, porém, começa a sentir algo, uma grande dor em sua mão, que acertou aquela careca brilhante. Saitama salta com uma cabeçada na mão de Garou, que se despedaça por completo, como se fosse uma teia de vidro. Garou fica surpreso ao observar esse acontecimento, e nosso herói dizia: qual é a sua, hein? Puxando briga assim do nada, Garou então utiliza seus poderes de monstro e consegue reconstituir a sua mão destruída. Ele novamente estava pronto para a luta e Saitama dizia: tudo bem, eu ainda tenho uma coisa para te falar. Garou ataca mais uma vez sem dizer nada e acerta um soco direto no rosto de Saitama. Porém nada acontece com o herói, que contra-ataca com um soco certeiro em Garou. Ele dizia: me escuta quando eu estiver falando, cara. Garou é jogado a muitos quilômetros de distância. Ele se perguntava qual é a desse careca. Garou é arremessado até próximo dos heróis de suporte da associação. Uma enorme vala foi aberta por causa disso, criando praticamente uma trincheira por onde a água do mar começa a escoar. Garou, nesse momento, diz que seu inimigo era muito forte. Todos os heróis ali presentes estavam surpresos e veem apenas uma perna para fora dos escombros. Mas de repente, o monstro humano Garou se levanta. Tareu o reconhece imediatamente e o chama de tio. Lightning Max fica preocupado e Sekinger dizia que não sabia nada sobre aquele cara, mas que ele os ajudou a lutar contra a centopeia eremita agora há pouco. Enquanto isso, Garou dizia em pensamentos: merda, eu estava quase lá. Logo quando eu estava quase alcançando o meu objetivo, a maior barreira de todas tinha que ficar no meu caminho. Tenho que acabar com ele, senão eu nunca vou virar um mal absoluto. Naquele momento, Tareu se aproxima de Garou, porém ele para de repente. O caçador de heróis estava passando por uma transformação. Vários espinhos saíam de suas costas. Tareu fica com medo. Lightning Max
e Sekinger se assustam. Aquilo é um monstro. Os heróis correm rapidamente e resgatam um garotinho. E Garou, transformado em sua nova forma, dizia: "O que é isso?" Em resposta à minha raiva, meu corpo está se transformando. Eles não têm gente suficiente para lutar enquanto ajudavam os feridos. Os heróis entram nos botes para fugirem dali, como as pessoas que resgataram. Porém, de repente, percebem que Tareu desapareceu. O garotinho havia pulado na água e voltado para a terra firme. Garou dizia em pensamentos: "Minha força está transbordando, com isso eu posso." Porém, de repente, algo chama a sua atenção. Aquele é Tareu. Garou nesse momento dizia: "Ei, você tá vivo?" Tareu, mesmo com um pouco de medo e tremendo, lembra-se de quando Garou o salvou na cabana e percebe que esse é mesmo o tio. "Desta vez eu não vou fugir." Tareu, com lágrimas nos olhos, dizia: "Você era um herói esse tempo todo, não é?" Garou se surpreende. "Hã? Quantas vezes eu vou ter que te falar, pirralho de merda? O que tem de herói em mim? Ore bem, até que enfim eu consegui virar um monstro de verdade." Porém, Tareu insistia que Garou era um herói. "Esta foi a quarta vez que você me salvou e eu tenho certeza que sempre que eu estiver em perigo, você vai vir correndo para me salvar. Para mim, você é o maior e o mais legal herói de todos. Então, por favor, pare de fingir ser um monstro. Você vai fazer todo mundo te entender errado e te odiar. Eu não quero isso." Garou olha para Tareu sem palavras. E vemos que Saitama escutou toda essa conversa. Em pensamentos, o caçador de heróis dizia: "Mas o que é isso? Não faz essa cara, garoto. Não agora que eu finalmente posso te mostrar o momento em que o monstro vence." Saitama então se aproxima. "Você é o Garou, não é? Cara, você vai matar o velhote de vergonha. Você caça heróis, arrebenta um monte de dojos e agora está fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorarem. Seja adulto, pelo amor de Deus. Não tem por que dar esses chiliques. Eu te deixei incomodado quando disse que você parecia um monstro. Esse seu cosplay aí é bem feito e está um pouco diferente agora. Será que você colocou mais roupas por cima?" Nesse momento o Garou se pronuncia: "Preste atenção, pirralho de merda. Eu estou prestes a destruir o seu jeito de ver a vida. Não vai ter mais ninguém vivo para te matar ou te salvar. Só terá a mim, o mal absoluto, para dominar e colocar um fim permanente no mundo irracional que nos fez chorar." Tareu fica surpreso. "O quê? Tio, você vai lutar contra esse cara? Não, se você machucar mais um herói, todo mundo vai achar que você é mesmo um monstro." Garou fala para o moleque sair fora. E Saitama nessa hora pergunta para ele: "Você quer me bater? Então pode vir." O capa careca encara o monstro Garou, olha no fundo de seus olhos e pergunta: "Ei, você está com medinho?" Garou apenas responde: "Não me faça rir." Ele rapidamente aplica um golpe certeiro no careca, um soco poderoso que pega em cheio a cabeça de Saitama. Tareu, que estava ali bem do lado, fica sem reação, porém percebemos que até mesmo o monstro humano Garou estava perplexo. O corpo de Saitama estava intacto. O capa careca volta a olhar para seu adversário e o catarrento Tareu observa tudo isso sem palavras. Saitama dizia: "Não se preocupe, eu não vou me machucar." Enquanto o herói tenta acalmar o garoto, Garou parte para o ataque novamente com um poderoso chute, porém Saitama o atinge primeiro com um poderoso tapa. Ele arremessa o vilão para longe e diz: "Vamos levar essa luta para aquele lado dali." Tareu gritava preocupado com o tio Garou e Saitama perguntava: "Ei, quer que eu pare ele sem o matar?" Tareu fica surpreso com a pergunta, vira para Saitama e balança a cabeça positivamente. O careca com um sorriso diz: "Entendi, então deixa comigo." Confiante, nosso herói parte para deter Garou. Esse cara é uma pessoa, um homem ou um deus. Nessa hora vemos Garou, que foi jogado para longe pelo tapa de Saitama. O monstro humano se mantinha de pé e dizia em pensamentos: "A minha monstrificação está acelerando e eu consigo perceber que estou bem mais forte do que antes, mas não parece que eu estou conseguindo diminuir a diferença entre a gente." Nesse momento, quem chega até ali é Saitama perguntando: "Qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Já que você está caçando os heróis, achei que tivesse um rancor deles ou algo do tipo. Mas aí, de repente, você começou a cooperar com eles, arrebentando a centopeia e salvando as pessoas. Se quer fazer essas coisas, poderia simplesmente ser um herói e pronto. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro ao invés disso?" Garou nesse momento fica furioso e diz: "Vá à merda. Para começar, quando foi que eu ajudei algum herói? Aquele merda só estava lá por acaso. Tudo o que eu fiz foi usá-lo. Se eu não me focar na eficiência, quando estou fazendo as coisas sozinho, nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo." Saitama então pergunta: "Seu objetivo?" "Ah, tá tranquilo. Aquilo de mal absoluto e paz mundial. Algo assim, não é?" Garou fica surpreso. "O quê? De onde você tirou essa conclusão?" E Saitama continuava: "Bom, você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança chorando, pedindo para consertar esse seu jeito maldoso e recomeçar. Olha, aquele garoto também tem coragem.
ele nem tentou fugir naquela hora, devia considerar os sentimentos dele. Nesse momento, o monstro humano parte para cima, gritando para que Saitama calhe a sua boca. O capa careca tenta atacar com um soco, porém Garou consegue deter o seu golpe, desviando o punho de Saitama com suas habilidades em artes marciais. Ele acerta um ataque direto no pescoço do careca e depois começa uma sequência de golpes, com um soco no rosto de Saitama e uma cotovelada poderosa em seu estômago. Porém, nosso herói estava de pé, intacto. Ele segura o braço de Garou. O monstro humano tenta acertar outro soco, porém Saitama se desvia no último momento. Nessa hora, Garou utiliza seus braços para girar Saitama no ar e começa a golpeá-lo incansavelmente. Aquele golpe era conhecido como Shinsatsu Shungeki Ataque, o relâmpago matador de deuses. Porém, enquanto Garou acertava golpes no solo em meio a toda aquela poeira, Saitama cava um buraco no chão e sai atrás de Garou. Ele arremessa uma enorme rocha no vilão e pergunta: esse seu jeito esquisito de se mexer e me fazer errar os meus socos, isso é artes marciais ou coisa do tipo? Garou, com apenas um movimento, destrói a rocha e responde: isso é a técnica suprema das artes marciais. Seja grato e aprecie a experiência. Ele ataca com vários golpes, porém Saitama se desvia de todos enquanto se aproximava. Garou dizia em pensamentos: esse palhaço, ele está superando minhas combinações de ataques, só com os reflexos e a velocidade de reação milagrosa que ele tem. Mas a técnica dele continua sendo a de um completo amador. Ele tem muitas aberturas de que posso me aproveitar. O motivo pelo qual você vai perder é pela sua falta de técnica. Seus próximos movimentos eu posso ver todos. Os punhos de Saitama e Garou passam um pelo outro, porém Garou consegue acertar o seu alvo primeiro. Depois disso, ele acerta um chute poderoso em Saitama. Essa era uma sequência de golpes insana, o ataque ascendente matador de deuses. E com um chute, Garou lança o capa careca na direção de um prédio. A força do impacto é tão grande que o prédio se desprende do solo e bate em outros dois prédios. É um verdadeiro show de destruição. Após essa demonstração de poder, Garou rapidamente avança para cima novamente. Ele concentra toda a sua energia nas mãos e então dispara seu ataque grandioso. O raio de energia acerta em cheio os três prédios empilhados e causa uma grande explosão, fazendo aquelas estruturas virarem milhões de pedaços. Em meio àquelas ruínas, vemos Garou que dizia: não importa o quão fortes sejam seus ossos e sua carne, não tem como treinar os órgãos internos do corpo. Contudo, dentro dele virando uma papa, nem mesmo aquela besta conseguiria voltar a trabalhar como um herói. Porém, de repente, quando a poeira abaixa, vemos Saitama ileso. Garou fica extremamente surpreso com o que presenciava. O careca estava vivo e de repente atrás deles, uma comporta se abre no chão e várias pessoas saem de lá felizes, dizendo: estamos salvos. Saitama pergunta qual era a dessas pessoas e elas ficam surpresas ao verem um herói e explicam: nós somos funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo e estávamos verificando se alguém tinha ficado para trás. Depois do aviso de evacuação de emergência, acabamos ficando soterrados. Estava um breu e não dava para pedir ajuda. A gente achou que ia morrer. Saitama então chega à conclusão de que todo o entulho foi explodido junto com o prédio e por isso essas pessoas conseguiram sair. Eles nem sabiam como agradecer ao Saitama, porém o capa careca fala que eles deveriam agradecer ao Garou que fez isso. As pessoas primeiramente se assustam com a aparência monstruosa de Garou, mas rapidamente se curvam e agradecem. Garou fica surpreso e Saitama fala para todos fugirem dali o mais rápido possível. Nesse momento, só restam Saitama e Garou, que olha para o lado meio sem jeito. O careca então dizia: cara, esse mal absoluto é muito bom em salvar as pessoas. Você fez tudo certinho, o maior gênio das artes marciais. Garou ficou nervoso e começa a atacar Saitama novamente. Está de zoeira comigo, ele dizia. Porém, nosso herói se esquiva facilmente dos ataques com um sorriso no rosto. Enquanto isso, vemos um vulcão que entrava em erupção no local. As pessoas estavam sendo evacuadas. Vemos uma família onde o filho perguntava se a sua casa iria pegar fogo. O pai responde que ao menos eles estavam vivos e poderiam recomeçar do zero. Nesse momento, vários clarões são avistados atrás do vulcão. As pessoas se perguntavam: ei, tem alguma coisa brilhando atrás da montanha? É um relâmpago vulcânico? Talvez seja um choque antes de um terremoto dos grandes. De repente, vemos os braços e pernas de Garou passando novamente por uma transformação. Asas são criadas e saem das costas do vilão. Garou se parecia cada vez mais com um demônio e atacava Saitama sem piedade. O capa careca se defendia e dizia que Garou ficou um pouquinho melhor de novo. Garou acerta um soco poderoso e joga Saitama para longe, perguntando: isso aqui é só um pouquinho para você. Saitama é arremessado na montanha do vulcão. O impacto causa uma grande cratera.
e de repente Garou avança, concentrando seus poderes nas mãos. Que tal isso? Ele acerta Saitama com toda aquela energia concentrada. Vários raios são criados em volta deles, e nesse momento, vemos que a parte de trás da montanha vulcânica é completamente destruída pelo impacto. As pessoas presentes filmavam aquilo. A montanha se quebrou e a lava começou a escorrer para o outro lado. Todos começam a comemorar. Garou estava ainda mais parecido com um demônio feroz, quando de repente, um soco de Saitama acerta o seu queixo. O monstro humano é jogado para o alto e se perguntava: ele saiu ileso, mesmo depois daquilo, se o impacto passou por ele e destruiu essa coisa por trás dele, quer dizer que esse cara é mais resistente do que aquilo. Esse cara é mais forte do que uma montanha. De repente Saitama avista ao longe as pessoas que foram salvas nessa ocasião e dizia: é tanto talento que as coisas fluem de um jeito perfeito, sem você nem tentar. Me lembra até o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons, não é? Saitama compara as habilidades de Garou em salvar pessoas com as de seu amigo King. Os heróis que fugiam em um bote procuram por Tareu, porém de repente avistam uma pessoa boiando na água. Aquele é Deus Porco que estava vivo. Os heróis o resgatam. Enquanto isso, Saitama continuava sua batalha contra Garou. O caçador de heróis passa por mais uma transformação. Além de asas, ele consegue despertar mais 2 braços em seu corpo e então inicia uma sequência insana de socos. Ele voava e tentava acertar Saitama, porém o capa careca conseguia se desviar facilmente. Saitama dizia: ei bacana, onde você aprendeu um truque desses? Enquanto isso, em pensamentos, Garou estava frustrado. Ele deveria ter se tornado um mal absoluto. Saitama fala para ele desistir logo e com apenas uma mão consegue se defender de todos os golpes. Garou fica surpreso. Saitama afirma que aquela luta já deu, porém quando o herói estava voltando para o solo, Garou pensava: eu não posso me permitir esquecer essa raiva, não até que toda a humanidade sofra toda a dor e o desespero que eu sofri. Garou se lembra das pessoas o agradecendo por salvá-las e diz: foi fácil fazer a minha determinação abalar. Isso é o quão patético eu fui. Isso me deixa puto. Garou concentra um enorme poder em 2 de seus braços e ativa um tipo de canhão de energia que impulsiona sua velocidade no ar. Segurando Saitama, ele parte em direção a uma montanha, enquanto dizia: e aí, você aparece e zomba de mim por isso? Já deu pra você também. Saitama se mantinha imóvel, enquanto Garou lançava no topo de uma montanha. Aquele foi o ataque extremo de poder. A montanha começa a afundar com um impacto e se torna uma cratera. As ondas de força geradas atravessam o planeta Terra e chegam até onde um avião caiu em alto mar. Aquele avião era de uma excursão de alunos que estava desesperados, já que o resgate não chegava e havia apenas um bote salva-vidas. O professor pula nesse bote juntamente com o piloto e outros tripulantes, porém de repente algo começa a sair da água. Era como se um continente perdido tivesse emergido, salvando todos os alunos. Mais uma vez, Garou salvou vidas sem querer. Enquanto isso, em outra dimensão, Blast gritava: os campos gravitacionais estão ficando malucos. Uma distorção espacial está criando um buraco no selo dimensional. Aquele miserável vai romper o selo. Temos que consertar logo. Sim, galera, nesta cena aparecem apenas algumas sombras. Uma que temos certeza ser o Blast e outras irreconhecíveis, não sendo tão detalhadas. Mas continuando, Saitama, enquanto era empurrado para o centro da Terra, resolve agir. Ele se livra das garras de Garou e começa a desferir vários socos. Esta é a sequência de socos normais consecutivos. Garou é acertado por todos os golpes e com o impacto é jogado como um foguete para fora daquela cratera. Técnica, força, velocidade, criatividade e ataques. Nenhum atributo de Garou supera o de Saitama. Ele se perguntava como poderia derrotar esse cara. Garou se lembra das palavras da centopeia eremita sobre destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. Garou achava que ela se referia a ele, porém, ao que parece, a centopeia falava desse outro cara. Saitama avança mais uma vez e acerta um soco em cheio na cara de Garou monstrificado. O caçador de heróis é arremessado com muita força, partindo montanhas pelo caminho antes de cair na água. Garou fica deitado naquela água rasa, enquanto as gotas do mar, jogadas para o alto devido ao impacto, caem sobre ele. Saitama finalmente pousa perante o vilão. Garou se perguntava: o que é esse cara? Ele é a injustiça encarnada. Nesse momento, vendo a face de Saitama, Garou associa o herói à sua memória de infância, de quando os outros meninos da escola faziam bullying com ele. Garou se levanta mais uma vez e parte para um último ataque. Eu não posso perder, dizia ele enquanto avançava. Porém, de repente, uma explosão acontece. Saitama acerta um soco certeiro, arremessando Garou para o alto. Aquela casca monstruosa se quebrava e seu corpo humano saía de dentro dela. Em pensamentos ele dizia: mas que
se dane. Mesmo depois de chegar até aqui, eu vou mesmo ser derrotado por essa injustiça invencível. E aí tudo acabou. As nuvens se abrem no céu noturno e vendo a lua cheia, ouvimos uma voz que diz: eu posso te ouvir. Saitama percebe algo estranho. Voltando aos heróis, vemos Deus Porco, que vomitou a grande maioria dos heróis de classe S e classe A que havia salvado em sua barriga. O Cavaleiro Sem Licença fica feliz em ver o mestre de regata, que estava com uma aparência mais rechonchuda, já que Fubuki utilizou sua telecinese para salvá-lo de ferimentos fatais, transferindo para ele um pouco da gordura de Deus Porco. De repente, os heróis percebem uma formação estranha de nuvens. Eles se perguntavam que tipo de nuvem era aquela. E então um clarão acontece. De dentro da nuvem, vemos sair um pé gigante e vários trovões. Outro pé sai de uma nuvem mais à frente e eles começam a caminhar pela água. Saitama observa aquela tempestade estranha se aproximando cada vez mais. E repentinamente os pés saem de nuvens próximas a Garou, que despencava dos céus. A voz chama por Garou. O caçador de heróis, em sua consciência, perguntava quem seria. A voz respondia: o sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói. Garou manda a pessoa misteriosa calar a sua boca, ou iria morrer. A voz pergunta: sabe qual é o único punho capaz de rivalizar com um punho que se voltou contra Deus? Garou pergunta quem é e exige que apareça. Em sua mente, ele avista a silhueta de seu antigo mestre Bang, que dizia: olha eu aqui, tentando te ajudar de novo. Não há mestre que simplesmente se cale e observe seu pupilo sendo derrotado. Venha. Aquela pessoa se parecia com o mestre Bang, mas sabemos que na verdade era God. Estendendo sua mão, Garou, vendo aquilo, estende a sua também. Nessa hora as nuvens acima de Garou se abrem, a face desconfigurada de God aparece. Saitama observava tudo. Garou cai atrás do careca, novamente em sua forma monstruosa primária. Saitama pergunta: Garou, por que você trocou de fantasia de novo? Porém, ao esfregar os olhos, Saitama percebe que algo estava diferente no corpo de Garou. Era possível observar várias galáxias. Saitama pergunta o que houve com o rosto dele e uma voz responde: o punho capaz de rivalizar com um punho que se voltou contra Deus só pode ser o punho de um Deus. Saitama fica assustado. A voz de Garou estava com um eco estranho, parecendo estar dentro de um banheiro. De repente, Garou parte para o ataque. Esta é a força desperta de Garou, o modo medo cósmico. Um arauto do abismo surge, trazendo consigo desespero. O punho de água corrente e esmagador de rocha de Bang toma conhecimento do fluxo de energia por trás das correntes violentas e das marés, recriando-as dentro do próprio corpo. Colocar isso em seus punhos é o segredo. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente qualquer técnica também é uma extensão desse fluxo. Agora Garou ganhou o conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo, despertando o punho erradicador de toda a vida. Garou parte rapidamente para o ataque e desfere um soco de fissão nuclear diretamente em Saitama. O careca de capa sequer se move e uma enorme explosão de luz acontece, como uma bomba nuclear. Os heróis de classe S sentem um impacto dentro de um porta-aviões. A tripulação se pergunta sobre os tremores e o sistema de descontaminação é ativado. O capitão acredita ser um ataque nuclear. A luta continua com várias explosões no céu. Atrás de algumas rochas, avistamos a vilã Psychos, que foi derrotada por Tatsumaki. Ela, a verdadeira líder da Associação de Monstros, observa que aquelas explosões eram iguais ao poder do Imperador Mendigo. Era o poder divino, porém em uma escala muito maior. De repente, Psycho se assusta. Várias esferas de energia são disparadas em direção ao céu. Bomb, o irmão de Bang, pergunta-se quem estaria lutando e Geno sabe que aquela é a batalha de seu mestre. Vemos Saitama em meio à fumaça, com as roupas rasgadas e sujas. Ele não gosta nada do que Garou fez com seu uniforme. O monstro cósmico responde: você está mesmo preocupado com seu uniforme? Eu previ todos os seus movimentos. Saitama acha aquilo chato. Lá vem você de novo, com essa faladeira de vilão que está quase sendo derrotado. Garou responde que agora sente que pode fazer qualquer coisa. Nas artes marciais, existem técnicas chamadas Shake, que emprestam o poder da natureza imitando os seres vivos. Mas eu chamo isso de modos, porque soa mais legal. Por exemplo, este é o modo Saitama. Naquele instante, o rosto cósmico de Garou se transforma no rosto de Saitama. O herói fica surpreso e Garou dispara uma sequência de socos normais consecutivos. Saitama não tem outra opção a não ser revidar com o mesmo golpe. Os socos se chocam com o mesmo nível de poder. Uma explosão se forma devido a este impacto. E no final, ambos acertam
soco na face um do outro. Herói e vilão são jogados para trás, batendo na água e caindo no fundo do mar. Eles pulam rapidamente para fora. Garou, rindo, pergunta se esta é a primeira vez que alguém se iguala a Saitama em uma troca de socos. Parece que você ficou sem palavras. Podemos estar equiparados agora, mas as técnicas que eu copio são aperfeiçoadas em uma velocidade impressionante. Logo, você não vai nem conseguir acompanhar a cópia. Saitama fica decepcionado, pois prometeu a Tareu que não machucaria Garou. O vilão continua rindo. Eu estou aqui, no mesmo horizonte infinito de força que você, e mesmo assim, você está preocupado com aquele pirralho. Eu falei que iria mostrar como os heróis são incapazes. Saitama diz que, ao que parece, Garou também estava preocupado. De repente, uma esfera de energia se forma atrás de Garou. O punho erradicador de toda a vida. Saitama pressente o perigo e salta. Garou chama de imbecil, dizendo que apenas pular não seria o suficiente. Nesse instante, ocorre a explosão de raios gama, o fenômeno mais poderoso do universo, gerado pelo fim de uma estrela maciça. A habilidade cria uma pressão destrutiva incrível. No chão, os heróis estão assustados. A luz emitida é mais clara que o dia. Bastão de metal acorda com o clarão. Vemos Flash chamativo e Máscara Doce. O herói de classe A pergunta por que Flash está com um monstro, a pequena Manako. Flash responde que ela é um animal exótico, útil para iluminar no escuro. De repente, Garou aterriza com toda a sua força diante dos heróis. Todos ali presentes, da classe S à classe C, sabiam sem sombra de dúvidas que a fonte daquela explosão era aquele monstro. Bang reconhece seu discípulo. Mestre de Regata pensa, ele virou um monstro. Garou emite uma pressão gigantesca. Zombie-Man diz que aquilo não é bom, e Flash chamativo afirma que fugir seria inútil. Garou exala um poder enorme. Os membros do grupo de Fubuki caem, e os heróis de classe baixa tentam fugir. Garou sente que finalmente se tornou o símbolo do medo, o mal absoluto. Ele olha para o céu e agradece. Rastejando, Bang pergunta, Garou, é você mesmo? O discípulo responde, velhote, você ainda está respirando? Bang pergunta o que houve, sentindo que Garou havia recobrado a consciência, mas o ouviu agradecendo a algo. Garou explica que sempre esteve consciente e lembra-se do encontro com God, que usou a forma de Bang. Garou não aceitou o aperto de mão. Ele rebateu a mão de God, dizendo que o velhote não era tão molenga. Porém, o poder caiu sobre ele do mesmo jeito. God revelou que, mesmo sem segurar a mão, o toque foi suficiente para transformá-lo em seu avatar. No presente, ele diz a Bang, velhote, você me ensinou a sentir o fluxo de energia e virar um só com ele. Eu consegui controlar e não virar uma marionete daquela coisa estranha. Por isso, daqui em diante, o que eu faço é por vontade própria. Garou se aproxima dos heróis. Ele se lembra de Tareu, dizendo que ele seria o maior herói de todos, mas pede desculpas mentalmente. Isso é um adeus, Tareu. Hora de executar a maldade. Garou parte para destruir todos os heróis que estão à sua frente. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo. A batida do coração do poderoso ecoa. Garou, em seu modo cósmico, se aproxima dos demais heróis. Devido a isso, as crianças ali presentes, sendo a Gama e Imperador Criança, começam a entrar em colapso e cair no chão, com seus narizes sangrando. Sekinger e Zombie-Man ficam extremamente preocupados e correm para tentar ajudar as crianças. O Homem Zumbi percebe que o cabelo de Imperador Criança também estava caindo. E enquanto isso, o herói Silver Fang encara aquela forma devastadora de seu discípulo de frente. Ele dizia, consigo sentir algo maligno, que não é o Garou dentro dele. Como eu pensei, no fim das contas, você está sendo controlado. Devolva o Garou. Mesmo estando de pé, percebemos que Silver Fang começa a sangrar pelos olhos, nariz e boca. E Garou responde, eu já disse que tudo o que estou fazendo é por vontade própria. Porém, de repente, uma luz intensa aparece no meio daqueles dois. Um portal se abre e quem surge dentro dele é Blast, que dizia, é como Silver Fang falou, Bang e Garou se surpreendem. Quem seria aquele cara que chegou até ali? O herói número 1 então se apresenta, eu sou Blast. Vamos deixar os detalhes para depois. Você está sendo controlado por Deus. Bang fica perplexo ao ouvir aquilo, e Garou não entendia essa afirmação. Blast então continuava. Você não percebeu? Pela natureza do poder divino que você ganhou, qualquer ataque seu nesse planeta pode botar em risco a existência de todos os seres vivos. Isso bate com seu objetivo. Garou Cósmico fica em silêncio por um instante, mas logo em seguida responde Blast dizendo, olha só, esse tagarela surgindo do nada. Se for isso mesmo, então o que você está querendo que eu faça contra isso?
Blast concentra seu poder em uma de suas mãos e então responde: se você já aceitou a realidade da situação, por ora, me permita te levar para outra dimensão. Veja, os humanos não conseguem tolerar a radiação cósmica que você emite. Se eles não tiverem resistência a isso como eu tenho, vão todos morrer só porque você está aqui. E em pensamentos o herói conclui: parece que ele ainda tem um pouco de humanidade. Ele conseguiu evitar a concessão total de poder. Mesmo assim, que mutação sinistra. Como seria se ele tivesse permitido toda a concessão? E espero que ele ouça a voz da razão e venha comigo. Senão vai ser uma batalha pela supremacia entre dois seres que manipulam a realidade do cosmos. Para decidir quem está certo, Blast fecha seus olhos e naquele instante Garou começa a rir. Ele dizia: poder divino, hein? Até que não é nada mal. A morte é certa só por eu estar por perto. Finalmente estou virando o símbolo do medo. Blast fica em silêncio e Silverfang fala para seu discípulo não ser tão tolo. Garou, porém, continuava: eu mal posso esperar para ver como a raça humana irá mudar sob o constante medo do mal absoluto que eu sou. Eu sou aquele futuro miserável, o desastre nível Deus. Nesse instante, Bang avança dizendo que não vai permitir que isso aconteça, mas Blast pede para que o herói se afaste. Caso se aproxime demais, poderia morrer. Silverfang, mesmo estando sob essa situação, grita para seu discípulo: se é esse o seu desejo, terá que me matar primeiro. Garou fica em silêncio, mas dizia em pensamentos: o mal absoluto não precisa de ninguém que o entenda. Outros ficarão miseráveis só de estarem por perto. Vou acabar com o velhote aqui e agora, e nunca mais ouvir o Tareu. É assim que tem que ser pelo bem dele. Nesse instante, vemos a monstrinha de um olho só, a Manako. Ela estava tentando fugir dali, mas de repente ela começa a sangrar pelo seu olho e cai no chão. À sua frente, Manako avista uma criança. Aquele era o jovem Tareu, o amigo de Garou que também foi afetado pela radiação. Enquanto isso, um raio de esperança surge, rapidamente voando na direção de Garou Cósmico. Quem aparece é Genos, que mesmo com seus membros destruídos, utiliza o que resta de seu corpo para avançar sobre o inimigo, dando uma cabeçada certeira em Garou. Blast e Silverfang ficam surpresos com esse acontecido, e Genos dizia para o número 1: você não é o único herói resistente à radiação, mas vemos que facilmente Garou Cósmico consegue deter o herói. Ele segura o ciborgue pelos cabelos e diz: ciborgue demoníaco, que heróico. Então aquele careca estava em um nível tão alto, alto o bastante para ter um classe S como discípulo. Faz sentido. Genos fica surpresa ao ouvir aquelas palavras, e aproveitando a brecha, Blast ataca com seus poderes. Ele dispara o seu canhão dimensional. Seu alvo é Garou Cósmico, que facilmente se esquiva daquele poder com um salto. Ele dizia: transferência de força, mas que piada. Porém, Garou não esperava que Blast fosse abrir um portal de teleporte bem em cima dele. Sendo assim, o vilão acaba aparecendo na frente de Blast. A posição perfeita para ser atingido com seu poderoso soco imbuído de poder gravitacional. Sendo assim, a força gravitacional exercida naquele ataque era insanamente forte e Garou é acertado em cheio, largando até mesmo Genos. O vilão é jogado em outro portal dimensional e enviado diretamente para a frente de Blast novamente, onde recebe mais um soco gravitacional perfeito. Blast faz um loop com esses dois portais, acertando socos simultâneos em Garou Cósmico, que era teleportado infinitamente. Depois disso, Blast fecha os dois portais com Garou dentro deles. Por um instante, tudo fica em silêncio, mas de repente, uma faísca de energia surge e Blast fica assustado. Quem volta para aquele lugar é Garou. Ele mesmo abre um portal para poder retornar para a batalha. Garou então copia a técnica de Blast e o soco dimensional e diz que finalmente entendeu. Blast fica ainda mais surpreso com isso e Garou Cósmico então desfere seu golpe, soco gravitacional de fissão nuclear. O vilão dispara múltiplos socos gravitacionais na direção do herói número 1, porém Blast se defende utilizando vários portais que redirecionam o poder daqueles socos de Garou. Percebemos então que Blast redirecionou aqueles impactos para o céu, e assim conseguimos ver várias explosões de luz enquanto a batalha acontece. Porém, de repente acontece algo. O poder de portais de Blast suga os poderes de socos nucleares de Garou, como se fosse um buraco negro. De repente, tudo fica escuro, mas uma pequena explosão acontece com o choque de poderes dos dois. Blast percebe que os portais estavam explodindo devido à sobrecarga de energia. Se isso se prolongar, o planeta Terra irá morrer. Transferir todo mundo daqui é a prioridade de Blast. Garou Cósmico diz que entendeu, então tem motivos para você ser o número 1 da classe S. Mas agora para mim, você não é nem digno da minha atenção. Garou pega Genos pela cabeça e dizia em pensamentos: aquele careca ainda não estava dando tudo de si. Agora se eu copiar e refinar a força total dele, posso vencer. E para fazer com que ele use toda a força,
Garou prepara um golpe. Seu mestre Bang grita para ele não fazer isso, mas mesmo assim, o vilão cósmico acerta um golpe, atravessando o corpo de Genos. Nesse instante, uma chuva negra começa a cair. Garou cósmico se vê em um impasse. De um lado tem o Blast, o herói número 1, e de outro lado, o herói mais poderoso, Saitama. Aquela chuva, que se parecia com sangue, caía sobre todos eles. Saitama estava com o olhar mais sério de todos. Ele não conseguia acreditar no que viu. Garou diz que, ao que parece, o herói chegou meio tarde, e Blast dizia: "Você é aquele cara de antes, não se aproxime." Vemos então Silverfang, que também estava caído, e Garou joga para Saitama alguma coisa. O capa careca pega aquele objeto. Esse era o núcleo de energia de Genos, o coração do Cyborg. E ali no chão, o careca de capa percebe seu discípulo completamente destruído. Saitama chama por Genos, e em sua mente vem apenas uma memória, onde seu discípulo dizia: "É sempre incrível como você sempre chega na hora. Acho que isso é ser um herói." Porém, Saitama responde que, na verdade, geralmente, ele chega tarde. No presente, o careca se perguntava: será que eu tenho mesmo uma intuição de herói? Vemos todos os heróis de classe S e os demais caídos desacordados no chão. Mas o interessante é que apenas 2 desses heróis estavam desacordados de joelhos. Um deles é Flash Flash e o outro é o King, que desmaiou tentando proteger Tatsumaki e também Fubuki. Saitama dizia que, ao que parece, ele não tem essa intuição de herói. O capa careca fecha seu punho e então decide lutar a sério. Em um instante, ele aplica o seu ataque sério e mortalmente séria. Esse é o poderoso soco sério de Saitama, que mira a cabeça do Garou cósmico. Porém, o vilão não perde tempo e ativa o seu modo Saitama, e assim desfere o mesmo soco sério contra o herói. Flash, ao ver aquilo, fica em pânico. Essa energia, isso não é bom. A Terra vai ser destruída. Saitama chega até o local e parte para cima de Garou com seu soco super sério. Porém, o caçador de heróis, que está tomado pelo poder de Deus, ativa o seu modo Saitama para disparar um soco super sério também. E agora os punhos opostos se confrontam. Saitama e Garou estavam prestes a cruzar os seus punhos. E nesse instante, Blast, vendo que o mundo poderia ser destruído com um impacto, ativa um portal bem abaixo dos 3. Os 2 punhos, que disparam o soco sério, se chocam e uma grande explosão se inicia. Porém, esse impacto foi teleportado por Blast para fora do planeta. O herói número 1 caía do espaço e percebe que seu portal não aguenta tanta energia e por isso não conseguia fazer com que ele se distanciasse o suficiente. Porém, com todas as suas forças, Blast tem o objetivo de ao menos desviar esse vetor de energia destrutiva para longe da Terra. Naquele instante, os parceiros de Blast de outra dimensão aparecem. Um deles se parecia muito com Boros e dizia: "Parece que subestimamos a Terra. Incrível pensar que existia um herói além de você que possa enfrentar pessoas imbuídas com o poder de Deus. Quem é ele? Vamos te dar uma mãozinha." Os 3 amigos de Blast então utilizam seus poderes para distanciar da Terra a explosão de poderes causada pelo impacto de Saitama e Garou. Aquele poder se afasta rapidamente da Terra e passa próximo à Lua. Blast se perguntava o que houve com aqueles 2. Ao que parece, eles foram repelidos com aquele tipo de energia. Eles se perguntavam quão longe Saitama e Garou foram pela repulsão. De repente, vemos os 2 caídos em um lugar desconhecido. Garou se levanta em meio àquela poeira e à sua frente ele vê Saitama. O careca de capa estava em cima de uma montanha, exalava uma aura ameaçadora e Garou observava do chão. Esse é o tão esperado confronto do herói mais forte contra o caçador de heróis. Saitama olha para o céu e vê um enorme planeta. Sendo assim, ele se pergunta aonde foram parar. Garou, em pensamentos, não conseguia acreditar. Aquele planeta atrás deles é Júpiter. Saitama dizia que, ao que parece, ele estava em um déjà vu. Galera, nessa parte aqui eu vejo uma referência direta à história criada por fãs, o Saitama vs Deus, que acontece praticamente a mesma coisa. Após o choque dos socos de Saitama e do Alien Deus, eles são jogados para outro planeta distante, sem contar outras referências que foram acontecendo no decorrer do mangá, de ideias que foram apresentadas no fanzine de Saitama vs Deus. É legal ver que o Wano e o Murata acompanham a fanbase e estão sabendo aproveitar várias teorias e ideias legais dos fãs, como por exemplo também a história de Saitama vs Dark Saitama, onde vemos que o nosso herói poderia ficar
Poder do Mal caso os Genos morresse. Mas continuando, Saitama diz que acha que está tudo bem se ele for com tudo contra alguém que aguente. Garou vê que o careca está intacto e se pergunta se ele seria mesmo um humano. Enquanto isso, em pensamentos, Saitama diz que acredita que o que ele tanto desejava finalmente se realizou. Porém, mesmo assim, não estaria empolgado. Saitama olha o núcleo de Genos em sua mão e tenta guardá-lo em sua roupa, mas o herói percebe que o objeto iria cair se a roupa rasgasse em batalha. Por isso é melhor ele segurar bem forte. Garou nesse momento falava: "Ei careca, acho que esse lugar aqui é a lua de Júpiter. Não sei como isso aconteceu, mas a gente tem que pensar em um jeito de voltar." Nesse instante, Saitama, que estava furioso, manda Garou calar a sua boca. "Depois de acabar com você, eu penso nisso. Venha, eu só preciso de uma mão para acabar com você." Garou aceita o desafio. "Então tá, se é isso que você quer." Ele aponta o dedo para Saitama e uma luz intensa aparece embaixo do herói. O capa careca, porém, apenas chuta aquela energia e rapidamente avança. Garou, sem entender nada, apenas fica sem reação e recebe o soco certeiro do nosso herói. Garou é jogado para longe, porém ele copiou os poderes de Blast. Com isso abre um portal para conseguir aparecer na frente de Saitama e acertá-lo. Mas antes que ele possa golpear o herói, Saitama apenas segura o portal e o muda de direção, deixando Garou vulnerável para receber um soco de Saitama. Garou cai no chão com esse golpe e o careca de capa dizia: "Pare com esses truquezinhos baratos e vem na mão. É isso que você chama de arte marcial suprema." Garou no chão e estava surpreso devido a Saitama conseguir segurar portais interdimensionais. O caçador de heróis cósmico então se levanta e diz: "Truques baratos? Eu absorvi as técnicas de incontáveis estilos. Lutar usando tudo isso em sinergia. Isso é o meu punho." Nesse instante, Garou faz algo incrível. Ele abre diversos portais em volta de Saitama e passa por eles em uma velocidade incrível, aumentando ainda mais o seu poder de aproximação e também de imprevisibilidade. Garou avança sobre o careca de capa, disparando vários socos no herói. Saitama tenta acertar Garou, porém o caçador de heróis consegue se desviar. Com essa brecha, Garou acerta um poderoso golpe em Saitama, jogando nosso herói para trás. E Garou, com suas garras, avança mais uma vez para completar o seu ataque final. Com suas mãos cheias de poder cósmico, Garou aplica o golpe Punho da Fusão Nuclear Gravitacional, cortador de ferro do redemoinho, que explode corações, da água corrente esmagadora de rochas, da aura rugidora que rasga os céus. Uma grande explosão acontece nesse instante, devido ao impacto do poderoso golpe de Garou, que dizia: "Eu posso soltar uma sequência de golpes alternados de todas as direções com os meus punhos. O tempo é irrelevante, não dá para escapar deles." Porém, de repente, a voz de Saitama surpreende Garou. Ele dizia: "Até eu consigo fazer isso." O careca de capa teve sua roupa destruída naquele golpe, porque ele crava sua mão no chão, erguendo um paredão de terra para iniciar sua série mortalmente séria. Essa é a virada de mesa séria, onde Saitama vira todo o solo da lua de Júpiter sobre Garou. O ser cósmico fica surpreso diante daquele acontecimento. O paredão de rochas subia sobre ele e percebemos que Saitama revirou praticamente metade do solo da lua. Garou é jogado para o alto em meio àqueles escombros, e enquanto caía, ele dizia: "Merda, não dá nem para saber onde é em cima ou embaixo." Enquanto isso, vemos Saitama rapidamente se movimentando pelos escombros em volta de Garou. O careca de capa inicia sua série de socos mortalmente séria. Esse é o soco onidirecional sério. Várias pós-imagens de Saitama criadas por sua velocidade insana avançam sobre Garou para atacar. O caçador de heróis se surpreende com aquilo e rapidamente cria um portal para fugir dali. Mas antes que pudesse concluir isso, ele percebe que Saitama o seguiu por dentro do portal. O careca de capa mais uma vez acerta um soco na cara de Garou e o lança para longe. Garou sai batendo nos escombros do solo que ainda estão no ar. Saitama então começa a persegui-lo rapidamente e acerta Garou múltiplas vezes, jogando ele de um lado para o outro, percorrendo toda a superfície da lua de Júpiter enquanto bate em Garou. Porém, de repente, o caçador de heróis consegue se recompor e se defende. Ele dizia em pensamentos: "Preciso ter foco. Ele só está exibindo sua força física insana. Pulando de pedra em pedra, ele não vai conseguir se mexer como quer se eu for para cima dessa barreira de pedras." Vamos lá. Garou utiliza seu portal mais uma vez, porém acaba se teleportando de cara para o chão. Garou havia perdido completamente o senso de direção
igual um inseto sendo sacudido por uma criança. O caçador de heróis sai rapidamente de onde estava, mas antes que possa perceber, Saitama se aproxima e o atinge com um soco sério. Garou diz que Saitama é muito forte e não parece haver limites para sua força. Sendo assim, ele só precisa copiar Saitama, sem limites, até derrotá-lo. Garou ativa seu modo Saitama, e então ele e o careca de capa acertam um soco um no outro. Esse é o momento que vemos Saitama sangrar. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.